Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Oak Ridge era uma cidade onde a rotina reinava suprema. Os moradores se conheciam, as ruas eram seguras e as noites tranquilas. No entanto, por trás dessa fachada de tranquilidade, um segredo inesperado se escondia. Em uma casa discreta nos limites da cidade morava Ethan e Logan Carter, 17 anos, gêmeos inseparáveis. À primeira vista eram estudantes comuns do ensino médio, iam à escola, praticavam esportes e passavam tempo com os amigos. Mas quem os conhecia um pouco melhor sabia que seu cotidiano era tudo menos comum. Desde muito jovens eles foram treinados pelo avô Samuel Carter, ex-mestre de um dojo lendário. Sob seu olhar atento, eles aprenderam a dominar todas as artes marciais imagináveis: karatê, judô, taekwondo, kung fu e técnicas de luta ainda mais secretas e perigosas. Cada movimento, cada gesto, foi ensaiado milhares de vezes até atingirem a perfeição. Sua disciplina e resistência superavam as de muitos adultos experientes. O que ninguém em Oak Ridge sabia era que essa aparente tranquilidade estava ameaçada. Vince Malone, um criminoso notório, decidirá se estabelecer na cidade. Sua reputação de violência e frieza calculista precedia seu nome. Mas Malone não sabia nada sobre os Carters. Ignorava que por trás dos rostos adolescentes dos gêmeos se escondiam lutadores capazes de incapacitar qualquer oponente em um instante. Naquela noite, enquanto a cidade dormia pacificamente, um evento testaria Oak Ridge e revelaria o verdadeiro poder dos gêmeos. Um encontro fatídico entre os Carter e Vince Malone provaria que a força não se mede apenas pelo tamanho ou pela idade, mas também pelo autocontrole, pela estratégia e pela coragem. Os gêmeos estavam prontos. Oak Ridge logo descobriria que por trás da sombra dos Carter se escondia um poder que ninguém ousaria imaginar. A lua brilhava alto no céu de Oak Ridge, iluminando fracamente as ruas desertas. Ethan e Logan Carter estavam voltando do ginásio da escola para casa depois de um jogo de basquete. Os gêmeos caminhavam lado a lado, conversando sobre o dia quando um barulho estranho chamou sua atenção. Na esquina de um antigo beco perto do armazém abandonado da cidade, uma luz bruxuleou. Um carro preto estava estacionado ali, e várias figuras se esgueiravam pelo prédio. Ethan estreitou os olhos. Logan, você vê aquilo? Perguntou baixinho. Logan assentiu. Parece que tem problema. Os gêmeos sabiam que Vince Malone, um criminoso notório, havia sido visto recentemente na área. Sua reputação de violência e impulsividade precedia seu nome. No entanto, nunca haviam tido contato direto com ele. Esta noite mudaria isso. Deslizando pelas sombras com a agilidade de sombras vivas, Ethan e Logan observavam os movimentos dos intrusos. Um dos homens parecia estar encarregado de monitorar a entrada enquanto os outros entravam no hangar, provavelmente para revistar ou roubar algo. Os gêmeos trocaram um olhar cúmplice, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Pronto? Logan sussurrou. Sempre respondeu Ethan. Em questão de segundos eles se moveram com precisão mortal. Um chute discreto e poderoso, uma rápida sequência de socos. O primeiro bandido desabou sem gritar. Os outros, surpresos, se viraram, mas já era tarde demais. Logan apareceu atrás de um segundo, neutralizando-o com um movimento fluido. Malone, observando seus homens caírem um após o outro, sentiu o pânico aumentar. Mas que gritou ele, mas suas palavras foram interrompidas por Ethan, que surgiu diante dele, silencioso e determinado. A noite, até então calma, tornou-se palco de um confronto silencioso, mas terrivelmente eficaz. Os gêmeos, unidos em cada movimento, eram uma força que Malone jamais imaginara. Enquanto as primeiras sirenes soavam à distância, Malone percebeu que aquela cidade tranquila escondia algo perigoso: 2 adolescentes, jovens de fato, mas capazes de derrotar uma gangue inteira em questão de minutos. Ethan e Logan recuaram para as sombras, invisíveis, deixando Vince Malone e seus homens em choque enquanto desapareciam na noite, prontos para defender sua cidade a todo custo. O hangar abandonado estava um caos. Os homens de Vince Malone estavam desorientados, incapazes de compreender como meros adolescentes conseguiram neutralizar vários de seus cúmplices em questão de segundos. Ethan e Logan, escondidos atrás das sombras, observavam atentamente cada movimento. Seu treinamento fora rigoroso e metódico desde a infância, antecipar as ações do oponente, explorar suas fraquezas e estar sempre um passo à frente. Naquela noite, tudo o que haviam aprendido seria posto à prova. O primeiro a reagir foi Marcus, um homem alto e robusto, conhecido por sua força bruta. Ele tentou atacar o local onde Ethan acabará de desaparecer.
Mas Ethan se moveu com a velocidade e a fluidez de uma cobra. Uma sequência precisa de chutes e cotoveladas, executada silenciosamente, deixou Marcus no chão, atordoado e incapaz de continuar. Logan, por sua vez, interceptou outro homem que avançava de trás de uma pilha de caixotes. Com uma velocidade surpreendente, desarmou o oponente, derrubando-o no chão sem causar ferimentos graves, mas o suficiente para tirá-lo da luta. Cada movimento era calculado. Máxima eficiência, risco mínimo, disciplina absoluta. Vince Malone, percebendo que estava subestimando seus oponentes, fez uma careta. "Mostrem quem são, seus filhos da puta", gritou com a raiva turvando seu julgamento. Mas ele não sabia que cada grito apenas guiava os gêmeos em direção à sua estratégia. Ethan e Logan se moviam como um só, cobrindo todos os ângulos, antecipando cada ataque. Os bandidos, desorientados e em pânico, lutavam não apenas contra si mesmos, mas também contra a coordenação invisível dos gêmeos. Os golpes pareciam surgir do nada, atingindo com precisão e neutralizando toda a resistência. À medida que a luta prosseguia, um raio de luar revelava os rostos calmos e concentrados dos gêmeos, contrastando com o pânico de Vince e seus homens. Cada movimento era uma demonstração de maestria e poder. Os gêmeos, apesar da pouca idade, eram mestres em combate e estratégia. No final da noite, Vince Malone percebeu que não estava enfrentando apenas adolescentes. Ele estava enfrentando oponentes capazes de prever cada movimento seu, controlar cada situação e proteger o Creed com determinação inabalável. Ethan e Logan já estavam desaparecendo nas sombras, deixando para trás um hangar silencioso e bandidos atordoados. A guerra pela segurança da cidade havia acabado de começar, e os gêmeos haviam dado seu primeiro aviso. Vince Malone estava encostado em uma viga velha no hangar, com o rosto suado e a raiva e a descrença misturadas em seus olhos. Ele nunca havia subestimado seus oponentes a tal ponto, mas o que acabará de vivenciar superou tudo o que havia imaginado. 2 adolescentes neutralizaram seus homens com precisão e velocidade sobre-humanas. "O que é isso?", murmurou para si mesmo, com os dentes cerrados. Precisava entender com quem estava lidando. Seus homens, ainda em choque, não conseguiam lhe dar uma explicação. Vince sabia de uma coisa: o Creed escondia um segredo, e aqueles gêmeos eram a chave. Enquanto isso, Ethan e Logan se refugiaram nas sombras, observando a reação de Vince à distância. O objetivo deles não era apenas derrotá-lo, mas proteger a cidade e seu povo. Eles sabiam que Malone não desistiria facilmente. No dia seguinte, Vince começou a coletar informações. Questionou seus contatos, vasculhou cada canto da cidade e, aos poucos, descobriu a existência dos Carters. Rumores falavam de gêmeos disciplinados, criados por um lendário mestre de artes marciais. Vince sorriu, um sorriso frio e calculista. Ele acabará de perceber que não estava diante de meros adolescentes, mas de lutadores experientes, capazes de neutralizar um exército. Raiva e medo se misturavam em sua mente. Vince entendia que a estratégia usual, intimidação e ameaças, não seria suficiente. Ele teria que ser mais inteligente e mais cruel para ter esperança de derrotar aqueles gêmeos. Mas o que ele não sabia era que cada movimento que preparasse seria antecipado por Ethan e Logan, treinados para ler intenções antes mesmo que elas se manifestassem. Naquela noite, Vince Malone ficou acordado, remoendo sua derrota, planejando sua vingança. Mas uma coisa era clara: ele descobrira que por trás da calma exterior de Creed, havia uma força que nenhuma violência comum conseguiria quebrar. E por sua vez, os gêmeos, silenciosos e concentrados, já se preparavam para o próximo confronto. Creed tinha seus protetores, e eles não tinham intenção de deixar Vince Malone e seus homens espalharem o terror. Na manhã seguinte, Creed parecia em paz como sempre. Os moradores continuavam com suas vidas, alheios à ameaça que os ameaçava. Ethan e Logan, no entanto, sabiam que Vince Malone não desistiria tão facilmente. Depois de observar seus movimentos no dia anterior, decidiram que era hora de agir. Em seu esconderijo secreto, um pequeno hangar convertido em sala de treinamento e centro de operações, os gêmeos analisavam cada detalhe da gangue de Vince. Mapas, fotos, anotações sobre seus hábitos e cúmplices. Tudo era meticulosamente organizado. "Precisamos saber com quem estamos lidando, Logan. Não podemos simplesmente esperar que eles ataquem novamente", disse Ethan, concentrado. Logan assentiu. "Concordo. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de alguém que conheça a cidade de cabo a rabo." Foi então que eles pensaram em Sarah Mitchell, sua amiga de infância e vizinha. Sarah conhecia Creed como ninguém e tinha uma habilidade incrível para detectar problemas.
Quando os gêmeos lhe explicaram a situação, ela imediatamente concordou em ajudá-los. Você é louco, mas eu concordo com você, declarou Sarah, determinada. Se Vince Malone quiser causar pânico aqui, logo se arrependerá de ter escolhido esta cidade. Juntos, eles elaboraram um plano. Ethan e Logan usariam sua agilidade e habilidades em artes marciais para interceptar e neutralizar quaisquer ameaças imediatas, enquanto Sarah se infiltraria nas redes de Vince para coletar informações cruciais sobre seus movimentos e intenções. Ao cair da noite, os gêmeos patrulhavam o galpão, usando as técnicas que aprenderam com o avô para se moverem silenciosamente e observar sem serem vistos. Sarah, por sua vez, esgueirava-se pelas ruas, falando discretamente com seus contatos e explorando os possíveis esconderijos de Vince. Gradualmente, eles descobriram que Vince planejava expandir sua rede criminosa e que a cidade de Oak Ridge estava prestes a se tornar um playground para suas atividades ilegais. Essa revelação fortaleceu a determinação dos gêmeos e de Sarah. Ethan olhou para Logan e disse com um sorriso determinado: ele acha que é astuto, mas ainda não viu nada. Logan assentiu. Esta cidade é o nosso lar, e ninguém vai tocar nela, não enquanto estivermos aqui. Assim se formou uma aliança inesperada, um trio pronto para enfrentar Vince Malone e seus homens. A batalha para proteger Oak Ridge havia acabado de tomar um rumo estratégico, em que cada ação precisava ser calculada e cada movimento antecipado. O hangar dos gêmeos Carter sempre foi mais do que apenas um espaço para armazenar equipamentos ou treinar para combate. Era um santuário, um lugar onde cada golpe, cada movimento, cada respiração era projetado para aperfeiçoar o domínio do corpo e da mente. Após descobrirem a dimensão do plano de Vince Malone, Ethan e Logan sabiam que precisavam ir além de tudo o que já haviam descoberto. O perigo não era mais apenas iminente, era inevitável. Seu avô Samuel Carter, um lendário mestre de artes marciais, os observava com uma mistura de orgulho e seriedade. Cada movimento conta, disse Samuel, colocando as mãos atrás das costas. Esta noite você deve aperfeiçoar o que já é perfeito e aprender a antecipar o que não pode ver. Os gêmeos começaram com exercícios de agilidade e precisão. Cada salto, cada rolamento, cada esquiva era ensaiado até se tornar instintivo. Depois vinham as sequências de combate corpo a corpo, punhos, cotoveladas, joelhadas, pés. Nada era deixado ao acaso. Mas Samuel não estava interessado apenas em força física. O verdadeiro poder reside na estratégia e no autocontrole, explicou. Os gêmeos aprenderam a observar, ler a linguagem corporal e antecipar as ações dos oponentes. Cada sessão de treinamento incluía cenários que simulavam lutas reais, às vezes contra vários oponentes ao mesmo tempo, às vezes na escuridão total ou com obstáculos inesperados. Sarah, a sua leal aliada, às vezes se juntava a eles para testar a coordenação. Ela jogava objetos ou distrações, e os gêmeos tinham que reagir instantaneamente, encontrando o equilíbrio certo entre velocidade e precisão. Vince Malone se acha astuto, disse Logan, enxugando o suor da testa. Mas estaremos sempre um passo à frente. Exatamente, respondeu Ethan. Esta noite cada golpe que desferirmos deve ser rápido, preciso e decisivo. Não podemos deixar margem para erros. Com o passar dos dias e noites, o treinamento se tornou mais intenso. Os gêmeos desenvolveram não apenas sua força física, mas também sua resistência mental. Sua concentração tornou-se quase sobrenatural, e cada movimento executado com uma precisão que impressionaria até os maiores mestres das artes marciais. Ao final do treino, Samuel olhou para os netos com satisfação. Vocês estão prontos, declarou. A cidade conta com vocês, mas mais importante, vocês precisam contar consigo mesmos. Vince Malone não sabe o que vem a seguir. E à sombra de Oak Ridge, Ethan e Logan se prepararam para enfrentar o maior desafio de suas vidas, sabendo que cada movimento, cada decisão, poderia mudar o destino de sua cidade. A noite caía sobre Oak Ridge, envolvendo a cidade em uma escuridão propícia a movimentos furtivos. Ethan e Logan, acompanhados por Sarah, haviam preparado seu plano com precisão militar. O quartel-general de Vince Malone ficava escondido atrás de um antigo armazém industrial, um lugar que poucas pessoas haviam notado. Mas Sarah, graças ao seu profundo conhecimento da cidade, identificara aquele local como a base de operações da gangue. Disfarçados e silenciosos, os gêmeos se aproximaram do armazém. Ethan esgueirou-se por uma janela entreaberta enquanto Logan usava sombras para neutralizar discretamente câmeras e obstáculos. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Semanas de treinamento intensivo com o avô permitiram que se movessem como sombras, imperceptíveis para quem não estivesse prestando atenção.
Lá dentro, eles descobriram um cenário caótico, arquivos espalhados, mapas da cidade, armas e caixotes contendo dinheiro e bens roubados. Vince Malone, ocupado organizando seus homens, não fazia ideia de que seus segredos estavam prestes a ser descobertos. Sarah, por sua vez, infiltrava-se discretamente no exterior, interceptando mensagens e anotando os movimentos dos cúmplices. Graças a ela, os gêmeos conseguiam antecipar cada movimento lá dentro, evitando armadilhas e patrulhas de guarda. Mas o perigo logo surge. Um dos homens de Vince, um sujeito alto e corpulento chamado Hank, notou uma sombra se esgueirando atrás de uma pilha de caixotes. Logan reagiu instantaneamente, usando um movimento preciso e silencioso para incapacitar Hank antes que ele pudesse dar o alarme. Prendeu a respiração, uma sequência controlada, e o homem estava inconsciente mas ileso. Ethan, observando a cena, sussurrou: "Precisamos continuar rápido, mas em silêncio. Cada segundo conta." À medida que avançavam, os gêmeos descobriram evidências cruciais, planos para expandir as operações de Vince pela cidade, listas de cúmplices e contatos criminosos. Essas informações permitiriam não apenas deter Vince, mas também proteger os moradores antes que a situação piorasse. Quando estavam prestes a sair, um barulho inesperado soou atrás deles. Outro dos homens de Vince havia descoberto a intrusão. Seguiu-se um confronto rápido e intenso, no qual os gêmeos tiveram que usar todo o seu autocontrole para neutralizar o oponente sem alertar o resto da gangue. Cada movimento era uma dança mortal, executada com precisão e compostura. Do lado de fora, Sarah aguardava, pronta para guiar a retirada. Os gêmeos haviam conseguido. Haviam se infiltrado na sede, coletado informações vitais e nenhum cidadão de Oak Ridge estava em perigo. Vince Malone, no entanto, ainda não sabia que sua segurança acabará de ser comprometida. Ethan olhou para Logan com um sorriso determinado. Agora ele sabe que não somos crianças. Logan assentiu, e ele logo aprenderá que não pode nos impedir. Vince Malone rapidamente percebeu que alguém havia se infiltrado em seu quartel-general. A raiva e a paranoia estavam tomando conta, e ele decidiu partir para a ofensiva. Sabia que os adolescentes que haviam causado o caos na noite anterior não eram um bando comum e estava determinado a armar uma armadilha mortal para eles. Ele escolheu um armazém abandonado do outro lado da cidade, um lugar escuro e apertado, perfeito para isolar e controlar seus oponentes. Vince instalou obstáculos, cordas e luzes piscantes para desorientar qualquer um que se aventurasse a entrar. Seus homens estavam armados e prontos para qualquer coisa. Malone sorriu friamente: "Desta vez eu vou pegá-los. Eles não poderão se mexer." Ethan e Logan, avisados por Sarah sobre os movimentos suspeitos na cidade, rapidamente perceberam que Vince estava tramando algo. Mas em vez de recuar, decidiram usar a armadilha a seu favor. Seu treinamento os havia preparado para antecipar e usar o ambiente contra seus oponentes. Ao entrarem no armazém, Vince achou que estava em vantagem. Mas os gêmeos se moviam com incrível fluidez, desviando de obstáculos e neutralizando os homens posicionados em cada canto escuro. Cada movimento era calculado, cada golpe desferido com precisão cirúrgica. Vince, furioso, tentou emboscar Ethan, mas Logan o esperava. Em uma sequência rápida, ele incapacitou Vince com um arremesso que o desequilibrou sem feri-lo gravemente. Malone se levantou surpreso e furioso. Como? Os gêmeos avançaram juntos, complementando-se como uma única entidade. Um se distraiu, o outro atacou, e a coordenação perfeita deles impossibilitou qualquer contra-ataque eficaz. Os homens de Vince caíram um após o outro, incapazes de conter aquela força imparável. Na escuridão, a luta assumiu a aparência de um balé mortal. Flashes de luz revelaram brevemente as silhuetas dos gêmeos, rápidas e precisas, enquanto Vince entendia que nunca estivera preparado para enfrentar um oponente daquela magnitude. Cada estratégia, cada ardil que ele havia arquitetado estava saindo pela culatra. Por fim, Vince, exausto e humilhado, foi forçado a recuar com os poucos homens restantes. Ethan e Logan assistiram em silêncio, mas vitoriosos. A aliança com Sarah ajudou a transformar uma armadilha em triunfo. Ethan sussurrou: "Ele pensou que tinha o controle da gente, mas nós assumimos o controle." Logan assentiu: "Isso é só o começo. Vince Malone vai descobrir que Oak Ridge não está à venda." E quando a noite retornou à sua aparente tranquilidade, os gêmeos sabiam que a verdadeira batalha ainda não havia terminado, mas estavam prontos, mais determinados do que nunca para proteger sua cidade. Vince Malone refugiou-se em seu escritório improvisado, com o rosto tenso e a raiva fervendo. O confronto no armazém o deixará atordoado. 2 adolescentes, meros adolescentes em sua opinião,
neutralizaram seus homens e frustraram sua armadilha com uma eficiência desconcertante. Cada movimento que ele planejara fora previsto. Cada ardil se voltará contra ele. Ele passou a noite meditando, examinando os arquivos e fotos de seus contatos, em busca de uma pista, um detalhe que explicasse aquela maestria incrível. E aos poucos, uma verdade assustadora tomou forma em sua mente. Aqueles gêmeos não eram meros adolescentes. Eles haviam sido treinados a um nível que poucos adultos conseguiriam alcançar. Sua coordenação, sua velocidade, sua precisão, tudo indicava que haviam sido moldados por um mestre. Vince estremeceu ao perceber a magnitude do seu erro. Aqueles garotos, eles não são humanos, sussurrou, com a voz revelando uma mistura de medo e admiração forçada. Percebeu que sua estratégia habitual de ameaças e intimidação nunca seria suficiente contra eles. A única maneira de retomar a vantagem seria pensar como eles, mas era tarde demais para isso. Enquanto isso, os gêmeos e Sarah discutiam as informações que haviam reunido durante a infiltração. Cada detalhe que descobriam sobre os planos de Vince e seus cúmplices fortalecia sua determinação. Eles sabiam que Malone retaliaria, mas, pela primeira vez, Vince agora conhecia a verdadeira força de seus oponentes. Ethan colocou a mão no ombro do irmão. Ele está começando a perceber que não pode nos subestimar. Logan assentiu, e ele vai se esforçar mais. Temos que estar preparados para qualquer coisa. A tensão aumentou em Oak Ridge. Vince Malone preparou seus homens, organizando patrulhas e emboscadas, determinado a retomar o controle. Mas agora ele sabia que estava diante de algo maior do que uma mera gangue. 2 jovens, porém extraordinários, protetores da cidade, treinados em cada movimento, cada estratégia, cada decisão. Essa revelação mudou tudo. Vince não era mais apenas um criminoso buscando dominar Oak Ridge. Ele era um adversário ciente do incrível poder de seus inimigos. E para os gêmeos Carter, era a prova de que seus esforços, treinamento e coragem estavam fazendo uma diferença real. A batalha final se aproximava e todos sabiam que desta vez, nenhum detalhe poderia ser deixado ao acaso. Oak Ridge estava prestes a descobrir a extensão do poder dos Gêmeos das Sombras. A tensão em Oak Ridge havia atingido o auge. Vince Malone, ciente da ameaça representada por Ethan e Logan, havia destacado seus últimos homens e seus planos mais ousados para retomar o controle da cidade. Mas pela primeira vez, ele enfrentou adversários que antecipavam cada movimento seu, tornando suas estratégias ineficazes. Os gêmeos, com Sarah ao lado, planejaram cuidadosamente uma contraofensiva. Cada movimento de Vince fora estudado, cada esconderijo examinado, cada homem identificado. O treinamento deles, combinado com o conhecimento do terreno e a ajuda inestimável de Sarah, lhes deram uma vantagem decisiva. O confronto final eclodiu no armazém central de Malone. Os gêmeos se moviam como sombras, rápidos e precisos. Ethan neutralizou os homens posicionados em pontos estratégicos enquanto Logan interceptava Vince e seus tenentes. Cada golpe era calculado para desarmar e desorientar, cada movimento executado com a precisão herdada do avô. Vince, furioso e desesperado, tentou retomar a iniciativa. Mas seus ataques eram previsíveis, e sua raiva o deixava vulnerável. Os gêmeos usavam seus movimentos contra ele, forçando-o a recuar repetidas vezes. Seus homens, desmoralizados, foram neutralizados um a um, incapazes de resistir à coordenação perfeita dos adolescentes. Finalmente Vince se viu sozinho, cercado e indefeso. Ethan e Logan estavam diante dele, com uma calma e postura intimidantes. Acabou, Malone, disse Ethan com a voz firme, mas contida. Vince tentou uma última provocação, mas não tinha mais cartas na manga. Seus planos, sua rede, sua reputação de terrorista. Tudo estava desmoronando sob a eficácia dos gêmeos. As autoridades, alertadas por Sarah e pelas evidências reunidas, chegaram rapidamente para prender Vince e seus cúmplices. Ethan e Logan assistiram em silêncio, mas vitoriosos, enquanto Vince Malone era levado, indefeso e humilhado. Oak Ridge finalmente estava em paz. A cidade estava segura, protegida por 2 adolescentes extraordinários cuja força e determinação acabavam de ser reveladas. Logan virou a cabeça para o irmão e sussurrou: "Está feito, a ameaça foi eliminada." Ethan assentiu. "Por enquanto, mas precisamos permanecer vigilantes. Oak Ridge merece nossa proteção, e ninguém vai esquecer isso." E quando a noite retornou à sua aparente quietude, uma coisa ficou clara: os gêmeos Carter haviam vencido. Mas seu papel como protetores estava apenas começando. Oak Ridge finalmente estava em paz. A noite caía pacificamente sobre a cidade e pela primeira vez em semanas, os moradores conseguiam dormir sem medo. Vince Malone e seus homens haviam sido presos,
e as evidências reunidas pelos gêmeos e Sarah ajudaram a desmantelar a rede criminosa. Ethan e Logan, de volta ao seu esconderijo secreto, sentaram-se lado a lado em silêncio, contemplando a cidade que se estendia à sua frente. Sua missão havia sido cumprida, mas eles sabiam que ainda precisavam permanecer vigilantes. Seu papel como protetores ia muito além de simplesmente confrontar Vince Malone. O Akrid está seguro por enquanto, disse Logan, olhando para as luzes da cidade. Mas temos que ficar prontos. Ethan sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos. Sempre que surgir uma ameaça, estaremos prontos. E nunca estaremos sozinhos. Sarah e nós, somos uma equipe que ninguém pode vencer. Sarah, que viera se juntar a eles, assentiu. Vocês dois são incríveis. Mas lembrem-se, a força não está apenas nos punhos ou nos golpes. Está na coragem, na lealdade e na proteção ao próximo. Os gêmeos trocaram um olhar cúmplice. Desde a infância haviam sido treinados para dominar o combate e a disciplina, mas esta aventura lhes ensinara a importância da inteligência, da estratégia e da empatia. Eles não eram apenas guerreiros, eram os guardiões de Oakrid. A cidade, ainda desconhecendo a verdadeira identidade de seus protetores, retomou sua rotina diária. Os moradores viam apenas dois adolescentes comuns, mas por trás daqueles rostos espreitava uma força silenciosa e inabalável. Os gêmeos Carter provaram que idade e aparência não determinam poder, e que a coragem pode assumir formas inesperadas. Enquanto o sol nascia sobre Oakrid, os gêmeos também se levantaram, prontos para um novo dia. Seu histórico de treinamento e as batalhas recentes os haviam transformado, mas seu objetivo permanecia o mesmo: proteger a cidade. Permanecer unidos e proteger aqueles que não conseguiam se defender. Ethan colocou a mão no ombro de Logan e disse com um sorriso: Oakrid é nosso lar. E sempre cuidaremos dele. Logan assentiu confiantemente, para sempre. Assim terminou aquele capítulo de suas vidas, mas para os gêmeos Carter, cada dia trazia novos desafios e novas responsabilidades. Nas sombras, eles estavam sempre presentes, silenciosos, vigilantes e prontos para defender sua cidade, tornando-se gradualmente lendas locais cujos feitos permaneceriam gravados na história de Oakrid.